Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este estudo, este shiur em hebraico. Haverim são irmãos, tá? Gostaria de agradecer a todos pelo carinho que muitos estão tendo em compartilhar este vídeo para várias pessoas. Pessoas curtindo o nosso canal, pessoas compartilhando a nossa página no Facebook, que é Beit Netzer Efrai, que significa Casa do Ramo de Efrai, e também no Instagram. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho e você possa também, que está ouvindo pela primeira vez, compartilhar, ajudar as pessoas a entender. Hoje nós iremos falar sobre alimentação kasher. Vejam só, muitas pessoas, quando saem do cristianismo, elas descobrem esta lei de kashrut, ou seja, separado, algo separado para o seu povo. Então as pessoas começam a se dedicar a isso. Algumas, na sua maioria, chega ao extremo de até desprezar outras pessoas que não praticam esta lei de kashrut, separado, uma lei de alimentação, kasher, separado. Então muitas pessoas começam a desprezar as outras. Isso nós identificamos muito no meio de pessoas que são ex-cristãos, Por isso nós temos aqui o princípio de fazer com que essa pessoa venha desmamar dos costumes que ela teve no cristianismo, que é de se autodeclarar justo pela uma ação que eu faço. Então muitas pessoas têm feito isso. E quando elas migram para o judaísmo, elas descobrem estas leis, aí começam a desprezar a pessoa que come carne, a que come só legumes. Então há uma contenda, isso não é de agora. Mas as pessoas tendem a se autodeclarar justas, perfeitas, porque elas se absteve de algo e está introduzida nesta tradição de kashrut. Então elas acabam aderindo e se intitulando mestres, os maiorais. Então isso é perigoso. Então por isso que eu vou dar uma explicação prévia do que isso tem que significar na sua vida. Uma das coisas é o seguinte: nós temos as leis de kashrut que foi dado na Parashá Shemini, após a morte dos filhos de Aharon, que era um sumo sacerdote. O Eterno dá regras concernente à alimentação. E nós temos que aderir a estas regras para a nossa vida. Porém aqui, neste episódio da Parashá Shemini, o Eterno, ele pede para que haja rituais de purificação e separações de animais kasher e não kasher. Ou seja, animais que eram próprios para o consumo em alimentação e outros impróprios. Então, o Eterno, ele enfatiza e dá leis. E essas leis tinham que ser cumpridas a risco. Por quê? Porque o Eterno já tinha falado que ele é santo. E nesta época, deste contexto, a presença do Eterno habitava entre eles de forma sublime. Então era necessário você aderir regras,
rigorosas para que você não viesse morrer ou viesse ter consequências por causa de imprudência. Então, após a morte dos filhos de Aharon, e o Eterno dá regras concernentes, porque, vejam, os filhos de Avraham, eles ofereceram fogo estranho, não autorizado. Eles trataram o santo como comum, e eles morreram. Então, o que o Eterno está querendo fazer? Está colocando regras para que as pessoas não morram, para que as pessoas não tenham consequências graves. Agora, devemos entender o contexto desta época. A presença do Eterno habitava de forma sublime. Então, o Eterno dá leis concernentes a Cachirut, né? Muito importante isso, muito importante mesmo, tá? Porém, hoje, nós temos encontrado uma legião de pessoas que transferem estas regras de purificação para os dias de hoje. Eu não estou dizendo que é errado, é certo. O problema é que essas pessoas, por praticarem essas regras que era relativa ao tempo, ao Mishkan, onde a presença do Eterno habitava de forma sublime, ela transfere essa santidade de separação para os dias atuais. Veja, o Eterno não está habitando aqui de forma sublime como era no Mishkan. Ele não está. Não estou dizendo que o Eterno não tem controle, não. O Eterno tem controle, a presença do Eterno está em vários lugares. Porém, a presença do Eterno não está como era outrora. De acordo com os ensinamentos dos nossos sábios, do nosso povo, a cada vez que a maldade do ser humano vem crescendo, mais a presença do Eterno se distancia. Então, está se distanciando. Então, nós não temos a presença do Eterno como era. Então, essas pessoas transferem esses ritos, essas tradições para os dias atuais. Não estou dizendo que é errado. É bom isso. Porém, as pessoas chegam ao extremo de desprezar outras pessoas, porque ela conhece agora as leis de Kashrut, as leis, né, de separação, de purificação, animais que são impuros, ela conhece hoje e a outra não conhece, e ela começa a desprezar essas pessoas porque elas não conhecem, e elas começam a se auto-intitular maiorais. Então, este é o perigo. O perigo não é a alimentação caché, não é a tradição caché, a lei de matança, a sheritá. Não é isso. O problema é que essas pessoas estão se auto-intitulando. E você vê isso em todos os lugares. Você vê isso. E por isso eu citei legiões, porque é muita gente que pega os ensinos dos nossos sábios e radicalizam a ponto de desprezar outras pessoas. Isto está errado. Eu não posso obrigar nenhuma pessoa a ser como eu. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conscientizá-la para que ela mude aos poucos. E ela não vai mudar da noite para o dia. Eu vou ler em Vaikra, eu tenho uns livros do nosso povo aqui, tem uns 4 livros aqui. Eu não vou ler porque vou estender muito, mas, de acordo com os nossos sábios, existem muitas coisas que são extraordinárias. Lei de purificação, lei de Kashrut. Você fala assim, mas
eu posso cauterizar algo? Bem, depende. Eu falo depende. Um exemplo. Eu compro um carro, certo? Eu não vejo nenhum problema você fazer uma oração por aquele bem. Um exemplo. Ó Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, eu te peço, abençoe este objeto, este veículo, para que quando eu estiver sendo conduzido por ele, dirigido pelo Senhor, o Senhor venha me livrar de todo mal. Então isso é uma oração, você está apresentando um objeto eterno, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, o problema é a demasia. A demasia na que questão? Ó Senhor, eu ofereço este carro ao Senhor e peço que o Senhor me leve e me proteja de todo mal, porque o meu não é igual ao do vizinho. O meu é abençoado pelo Senhor e o do vizinho não é. Então isso é uma demasia, né? Nós não podemos desprezar ninguém. Então isso ocorre, isso acontece, isso é fato. Eu só estou dando um exemplo, tá, gente? Então as pessoas elas são assim. Lei de purificação. Existe no nosso povo uma linha de judaísmo que não pega na mão de uma mulher no tempo de nidar. Eles se abstêm de tocar, de pegar na mão de mulher. E esse não pegar na mão de mulher é porque eles não sabem se ela está no tempo de nidar ou não. Ok? Mas eu já vivenciei, já vi judeus que dizem que mas que não toca na mão de mulher, que não toca, mas fala palavrão. Qual é o pior? Veja outra coisa, detalhe. Eu não estou dizendo que você deve pegar, deve pegar na mão da mulher no tempo de... Não estou falando disso. Eu estou falando, veja, você entra dentro de um ônibus. O ônibus, de acordo cientificamente, é o lugar onde tem muitas bactérias. Por quê? Porque é um ambiente fechado, onde todo mundo está respirando, transpirando. E aí, aquelas pessoas estão tossindo, estão espirrando, e ali muitas bactérias, naqueles ferros que você segura no ônibus, no metrô, no trem. E ali tem muitas bactérias. Então, por isso que aconselha-se, quando chegar em casa, lavar a mão, né? Então isso é higiene. Então o judeu ele se abstém de pegar na mão da mulher no tempo de nidar, mas ele não se abstém de pegar em outros lugares piores. Então isso é muito relevante. Não estou dizendo para você pegar na mão de todo mundo, não estou falando disso, tá? É porque é o seguinte, se eu me abstenho de algo, eu tenho que me abster de todos os outros piores. Porém, eu não faço questão, como na questão de falar um palavrão, entendeu? Tem maus pensamentos, né? Matar uma pessoa com os maus pensamentos. Então, eu me abstenho da mulher, de tocar na mão dela. Mas eu não me abstenho de ver pornografia, eu não me abstenho de ter um pensamento maligno. Então, isso aí infelizmente as pessoas priorizam uma exterior, mas o que é prioridade ela não prioriza. Então isso é muito comum. Então vejam só, eu vou ler em Vaikra, capítulo 11, é o livro de Levítico, tá pessoal? Capítulo 11, na Parashá Shemini, na Parashá de número 26, do capítulo 11, ali o Eterno vai dar regras concernentes à alimentação. Porém, eu quero dizer para vocês que o Eterno, ele deu algumas leis antes da criação do homem. Ele deu leis de alimentação quando o homem foi criado.
Adão e Eva, Adão e Havá. Ele disse o seguinte: o Eterno disse ao homem e à mulher: eis que, apesar de ter-vos feito senhores sobre os animais, eu não vos autorizo a matá-los para comer. Isso está num livro dos nossos sábios, tá, pessoal? Um livro muito, muito bom, né? E diz o seguinte: não autorizo matá-los para comer, pois não quero que ninguém confunda vosso domínio sobre a vida com o meu. Ou seja, ele não quer que nenhum animal morra ou venha ser morto por o homem, porque quem é o dono da vida é o Eterno. Deveis sempre ter consciência de que sois apenas criaturas. Eu só vos dei toda a planta que dá semente sobre a face de toda a terra, e toda árvore que possui fruto que dá semente, serão para vós por alimento. Isso lá em Gênesis, tá, pessoal? Assim, quando o Eterno, ele cria o homem e a mulher, ele dá leis concernentes da alimentação. Então, esse tempo foi passando. Nós sabemos que houve uma queda e o homem foi expulso. E aí vem a época de Noa. Noa é o nosso ancestral depois de Adão. E aí o Eterno dá leis concernente à alimentação para Noa. E ele diz o seguinte: olha só. De acordo com o livro dos nossos sábios, diz o seguinte: quando Noa sai da arca, né, o Eterno dá leis concernentes à alimentação. Então vamos entender. Com Adão e Eva, ele diz que vai dar todas as frutas, as plantas, os vegetais, serviam como alimento. Não citou nenhum animal, ok? Diz o seguinte: apesar do declínio espiritual que sofrerás ao fazê-lo, além disso, podereis agora reiniciar as relações maritais. Tu podes viver junto com tua mulher, e teus filhos podem viver junto com as mulheres de teus filhos. Todas as criaturas vivas de toda a carne, aves, quadrúpedes e todos os répteis que rastejam pelo sol, diz-lhes que saiam contigo e se proliferem. Fora da arca, elas irão ter permissões para fervilhar na terra, frutificar e multiplicar. Ok? Certo. Agora vamos para... cadê? Tá aqui. Toda criatura... Além disso, tampouco deve preocupar-vos que a vida de vossos descendentes venham a ser ameaçadas, como ocorria antes da degeneração da humanidade na época que procedeu o dilúvio. Toda criatura que se move e vive vos servirá de alimento. Como a vegetação de plantas, agora vos dei tudo, até este momento. Eu proibia a humanidade de matar animais para alimentar-se, pois temia que, tendo tal poder sobre a vida e a morte, as pessoas se iludissem, pensando possuir domínio divino sobre o mundo. Porém, visto que o ser humano tornou-se mais fraco e necessita comer carne para subsistir, estou permitindo que essas razões de saúde anulem a interdição anterior. Ademais, porque a constituição espiritual do mundo agora é mais favorável ao autoaprimoramento, a menos perigos de vos tornar grosseiros pelo consumo de carne. Todavia não podeis comer a carne de uma criatura ainda viva, nem o seu sangue. Então, o Eterno fala para Noa que ele pode comer. Agora, por quê? Porque houve o dilúvio
não havia tantas árvores, não havia tantos vegetais, embora estava nascendo sobre a terra. E alguns animais, é lógico que eram animais apropriados para o consumo. O Eterno disse: agora vocês podem comer, podem matar. E daí, diz os nossos sábios, que veio a prática de matança, a xerritar, a lei de matança. Então Noa, como ele amava os animais, ele tinha uma prática que também procede do nosso povo, que os animais não sentiam dores quando iria morrer. Assim também é a lei de xerritar hoje. O nosso povo, eles têm uma prática extraordinária de matança de animais, que eu não vou entrar em detalhes, tá? Sei que realmente não sente dor. O animal vai desfalecendo, até como se estivesse dormindo. Ponto. Então nós vemos Noa comendo, sendo autorizado a comer. Nós vemos no princípio, Adão e Eva não eram autorizados a comer nenhuma vida, nenhuma carne, mas sim os vegetais e as plantas. Então nós vemos duas situações. Uma não pode, que é o princípio. Não pode, é lei. No segundo pode-se, porque era necessário. Então nós estamos vendo que o Eterno, ele está concedendo, em certo momento, as pessoas comerem carne. Ele está abrindo uma exceção, mas no princípio não pode, ok? Então vamos lá. Então vamos ler aqui, na ortoga da Torá, em Vaikra, capítulo 11, Levítico, capítulo 11, o Eterno volta a aplicar leis concernentes a os animais impuros e puros, o que deve, o que não deve. Então o Eterno dá agora leis para o nosso povo, para que o nosso povo venha se abster de certos alimentos. Então vamos lá, vamos ler e ir explicando. É pequeno, não é grande não, tá, gente? Acompanhe. Adonai disse a Moshe e a Arão: fale ao povo de Israel, estas são as criaturas vivas que vocês podem comer dentre todos os animais da terra. Então, dentre todos os animais da terra, vocês podem comer. Qualquer que um tenha um casco fendido, como o casco do boi, ele é fendido, tá? No meio. Totalmente dividido, e rumine. Rumine é ele mexer com a boca, ficar mexendo com a boca. Você já viu uma vaca, ela deita e ela fica ruminando a noite inteira. Alguns dizem que ela tem 2 estômagos, 4, eu não sei bem detalhado sobre isso, mas eu só sei que ela rumina. O que é isso? Isso é um processo de digestão, é um processo de purificação, é um processo de degustação que a vaca está tendo, o animal que rumina está tendo. Então é um processo delicado, é um processo cuidadoso, diferente do porco. O porco, ele tem um casco fendido, porém ele não rumina. Veja como ele come. Ele não rumina, ele come engolindo tudo. E diz o seguinte: esses animais serão consumidos. No entanto, não comam os que apenas ruminam ou que possuem só o casco fendido. Ou seja, não adianta ter só um requisito, tem que ter os dois, que rumine e que tenha o casco fendido. Ele só rumina, mas ele não tem casco fendido, então não pode, tá? Não pode. Não deve-se comer o camelo. O camelo, ele rumina, mas ele não tem um casco fendido. Ele tem o casco arredondado. Em questão do cavalo, o cavalo ele rumina, mas ele não tem o casco fendido. Ele tem o casco arredondado. É uma explicação, tá? Por exemplo, o camelo, o coelho e a lebre são impuros para vocês, pois eles ruminam
mas não tem o casco fendido. Ao passo que o porco é impuro para vocês, pois, apesar de ter o casco separado e totalmente dividido, não rumina. Não comam a carne deles, nem toquem suas carcaças. Eles são impuros para vocês. Vejam só, aqui existem duas qualificações que não se deve: comer e tocar. Aí você diz, poxa, eu não posso pegar numa lebre? Eu não posso pegar num porco? Eu não posso tocar no porco? Pode, hoje pode. Naquela época não podia tocar em suas carcaças, porque você se tornava impuro e a presença do Eterno era sublime, majestosa. Então você não podia se aproximar. Ok? Continuando. De tudo que vive na água, como as seguintes: tudo que está na água e possui barbatanas e escamas, quer em mares, quer em rios, pode ser comido. Ou seja, tem que atender os dois requisitos: barbatana e escama. Diz-se por aí, que eu não sei, eu não fui atrás para saber, que tudo que tem escama tem barbatana, de acordo com os nossos sábios. Mas eu não fui atrás para saber, não pesquisei, tá? Eu não sei. Mas de acordo com o que eles falam, tudo que tem escama tem barbatana. E tudo que tem barbatana tem escama. Bem, vejam só, quer dizer, eles não falaram isso, só falaram que quem tem escama tem barbatana, tá, gente? Eu que estou aqui enrolando as ideias. Mas nós vemos que tem barbatana o tubarão, mas não tem escama. O bagre ele tem barbatana, mas não tem escama, certo? Então tem que atender esses dois requisitos, os peixes, tá bom? Pode ser comido. No entanto, tudo que existe em mares e rios sem barbatanas e escamas, e todas as pequenas criaturas aquáticas e as criaturas que vivem na água, isto é detestável. Sim, esses serão detestáveis a vocês. Não comam suas carnes e abominem suas carcaças. Tudo que na água não possui barbatana e escamas é detestável a vocês. Vejam, um urubu. Tem gente que come cação, só que é proibido pelo Eterno. Cação é o filhote de tubarão, que é o urubu do mar. O tubarão é o urubu do mar. Ele come carne podre, estragada, caranguejo, camarão. Eles são as baratinhas, os insetos do mar. Por isso não se deve comer. Mas Gleidson, eu gosto de um camarão. Eu também gostava. Minha esposa amava quando nós não estávamos no judaísmo nazareno. Hoje a gente não come camarão. Eu como, minha esposa é vegetariana, eu como ainda peixe. Eu ainda como peixe. Mas lutando por um dia ser como no princípio. Outra coisa, eu como carne caché, carne separada do açougue do judaísmo, tá? Vejam só, continuando. Tudo que na água não possui barbatana, escama é detestável a vocês. As seguintes criaturas do ar serão detestáveis a vocês, não as comam. São algo detestável: a águia, o abutre, a águia pescadora, o gavião, os diversos tipos de bútios, os diversos tipos de corvos, avestruz, corujas da torre, a gaivota, os diversos tipos de falcões, a coruja pequena, o biguá, a coruja grande, a coruja chifruda, o pelicano, a coruja de igreja e cegônia, os diversos tipos de garça, a polpa e o morcego, todas as criaturas aladas que chameiam, que andam sobre os quatro patas, são algo detestável a vocês. Então tudo isso é detestável. O Eterno já falou, ok? Lembrem-se desta mensagem, é detestável. Com exceção de todas as criaturas aladas que enxameiam e andam sobre os quatro patas, como as que têm patas articuladas, acima dos pés,
possibilitando saltar sobre o solo, como especialmente os diversos tipos de lacustas, gafanhotos, gafanhotos chifrudos e grilos. Todos os outras criaturas aladas que chamei de quatro patas são algo detestável a você. Então nós vemos uma referência de gafanhotos aqui. Yohanan, João o Hermessor, João Batista chamado, ele comia gafanhotos e mel silvestre. Aí as pessoas dizem: nossa, ele comia gafanhoto, coisa horrível. Esse gafanhoto pode se comer, tá, gente? Então, João está atendendo o requisito da Torá. Como especialmente os diversos tipos de lagosta. Por meio deles vocês se tornarão impuros. Quem tocar na carcaça dele será impuro até a tarde. E quem carregar qualquer pedaço de sua carcaça lavará suas roupas e será impuro até a tarde. Todo animal com um casco separado, mas não totalmente dividido, ou que não rumina, é impuro para vocês. Quem tocar nele se tornarão impuro. Tudo que anda sobre suas patas, dentre todos os animais que andam sobre os quatro patas, é impuro para vocês. Quem tocar em sua carcaça será impuro até a tarde, e quem carregar sua carcaça lavará as roupas e será impuro até a tarde. Essas são impurezas para vocês. Os seres a seguir, dentre as pequenas criaturas que enxamei sobre o solo, são impuros para vocês: a daninha, o rato, o diversos tipos de lagartos, a lagartixa, o crocodilo da terra, o lagarto pequeno, o lagarto da areia e o camaleão. Eles são criaturas rastejantes impuras, que quem tocar nele quando morto será impuro até a tarde. Qualquer coisa que cair sobre um deles, mesmo estando morto, se tornará impuro. Utensílios de madeira, tecido, couro, pano de saco, qualquer utensílio usado no trabalho deverá ser posto em água e será impuro até a tarde, então será puro. Se um deles cair em uma panela de barro, tudo que estiver nela se tornará impuro, e a panela será quebrada. Qualquer alimento que consumo, permitido que for tocado pela água dessa panela, se tornará impuro. E qualquer líquido de ingestão permitida encontrada nessa panela se tornará impuro. Tudo aquilo sobre o que cai, qualquer pedaço de carcaça dele se tornar impuro, seja o forno, seja o fogão, quebre-os em pedaços. Eles são impuros e serão impuros para vocês. Contudo, uma fonte ou uma cisterna para colocar água permanecerá pura. No entanto, quem tocar em suas carcaças se tornará impuro. Se qualquer pedaço de sua carcaça cair sobre qualquer tipo de semente a ser plantada, ela será pura. Mas se a água for fervida sobre a semente e um pedaço de carcaça cair sobre ela, ela se torna impura para vocês. Se um animal de um tipo que vocês têm permissão de comer, quem tocar em sua carcaça será impuro até a tarde. A pessoa que comer a carne da carcaça ou carregar a carcaça lavará suas roupas e estará impura até a tarde. Toda criatura que enxameia sobre o solo é algo detestável e não será comida. Tudo que se move sobre o estômago, no caso da cobra, anda sobre os quatro patas ou possui muitas patas, como a centopeia, como a lacraia. Todas as criaturas que enxameiam sobre o solo, não as comam, pois são algo detestáveis. Vocês não se devem tornar detestáveis por causa de nenhuma dessas criaturas que enxameiam e rastejam. Não se tornem puros como elas, não se maculem com elas, pois eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. E não se macule com nenhum desse tipo de criatura que enxameia e se move junto ao solo, pois eu sou Adonai, que os trouxe da terra do Egito para ser seu Elohim. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Esta é então a lei concernente a animais e criaturas voadoras e todas as criaturas vivas que se movem na água e todas as criaturas que enxameiam sobre o solo. Seu propósito é fazer distinção entre o impuro e o puro, e entre a criatura que pode ser comida e a que não pode. Ok? Então eu li aí o capítulo 11 de Vaikra, Levítico, para você entender. Um outro detalhe extraordinário é que o Eterno dá leis concernentes ao nosso povo. Agora vejam só.
como devemos aplicar essas leis concernentes a nós, essas leis concernentes ao povo de Israel, que hoje vigoram para nós. Qual era o cuidado que nós devemos tomar? Vejam, nós temos uma situação, eu não vou ler, mas eu vou falar aqui, em Atos capítulo, deixa eu ver qual é Atos, só um minuto, Atos capítulo 9, deixa eu ver se é isso mesmo, não, capítulo 10, a situação de Cornélio e Quefas. Nós temos uma situação aqui engraçada. O nosso povo já aderia isso no segundo templo, na época de Yeshua. Aderia já a esse costume de alimentação. Tanto é que o nosso povo, eles eram reconhecidos pelas vestes. Então você reconhecia um judeu pelas vestes. Você reconhecia o nosso povo pelas vestes, como se vestia. Tanto é que uma mulher chegou para Yeshua e fala: tu és judeu e vem a mim. Então isso dá referência de que se conhecia o judeu pelas vestes. Então havia uma separação genuína do nosso povo. E havia na sua maioria pessoas que se autodeclaravam justas porque praticavam certas tradições. Uma delas é a lavagem de mão, que alguém disse para Yeshua: os teus discípulos vêm à mesa e não lavam as mãos, conforme a tradição do nosso povo. Vejam, a lavagem de mãos existe e era concernente ao templo. Purificação, isso é natural, hoje em dia é mais por higiene. Mas os discípulos não comiam, estavam comendo. Acho que Yeshua fez isso de propósito, para ter o que falar em questão de se autodeclararem justos por causa de um ritual. E Yeshua falou que contamina o homem é o que sai, não é o que entra. Em forma espiritual isso é verdade, agora em forma de saúde isso é mentira. Mas ele não estava falando de saúde, ele estava falando de algo espiritual. Estava dizendo para eles o seguinte: vocês se preocupam tanto com a tradição e esquece as coisas mais as principais, as coisas que realmente têm valor. Que o que adianta você se abster de não pegar na mão de uma mulher, porque não sabe se ela está na época do tempo de Nidá, mas fala palavrão, é o que sai. Mas deseja mal ao próximo, é o que sai. É isso que Yeshua estava falando. Tá? O ritual de lavagem cerimonial é bom, é bem-vindo. É uma tradição. Mas a pergunta é: isso é o principal? Não, não é o principal. O principal é o que vem de dentro. O que contamina o homem é o que vem de dentro. De dentro é os maus olhos, é os maus pensamentos, é a má língua, um coração totalmente perverso. Isso sim, isso é o que interessa. E não rituais, isso é consequência. Então, Yeshua, ele está ensinando o que é prioridade. Ele não está condenando a prática, não. O que é prioridade é que deve ser colocado. Então nós temos uma situação de Quefas, Pedro, por isso eu pedi para você, lembra daquele versículo, né, que é algo repugnante para vocês? Então veja, Yeshua morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Os talmidins estão vendo os goim, os gentios, se voltando para o eterno. Só que não existe leis concernente ao povo gentil. Não tem. Tem para o estrangeiro que queria entrar no povo de Israel, fazer parte. Tem para o prosélito, mas para o gentil não tem. Então,
eles estavam querendo entrar na comunidade. Os gentios estavam recebendo a revelação. Uma dessas foi o de Cornélio. Cornélio era um gentio, a sua família toda era gentílica, né? Porém tinha algo que nem todos tinham. O Eterno tinha ele em conta, porque ele ajudava o nosso povo. Os judeus pobres, ele ajudava aqueles judeus pobres. E o Eterno tinha ele em memória. Um homem que não tinha um título de judeu, não tinha um título de fariseu, não tinha um título de sacerdote, levita, não tinha título nenhum. Mas era um gentil. E sua família. Mas praticava algumas coisas que ele fazia. Ele estava orando, que é a oração da tarde, que é uma das orações do nosso povo. Então, vejam só, ele, por ser uma pessoa gentil, o Eterno tinha ele como em conta. Entendeu? Preste atenção. O Eterno traz uma visão extraordinária para Quefas, Pedro, que foi o lençol com os animais impuros. Então, ele foi fazer a sua oração, né? A sua oração da tarde, Pedro, né? E aí, quando ele estava fazendo a oração, ele caiu em êxtase, tendo uma visão, e imediatamente o Eterno fez com que um lençol descesse com animais impuros. E aí, Quefa, olhando aquilo, o Eterno, veio uma voz do céu e disse: Pedro, mate e coma. Pedro olhou e falou: não, Senhor, nada impuro entrou na minha boca. Por quê? Porque o Eterno havia dito que é algo repugnante. Então ele tinha como princípio não comer aquilo, por causa dos mandamentos da Torá em Vaikra, Levítico capítulo 11. Então, o que ele disse? Não, Senhor, e mais uma vez come. Veja, o Eterno não está se contradizendo. O Eterno está dizendo para ele que os animais impuros serão para ele puros, santos, que nada mais é do que os gentios. E aí o pano foi recolhido aos céus, Pedro ficou olhando, e logo chegou os servos de Cornélio, que era para ele levar a palavra para Cornélio. Quando ele chega lá, ele vê Cornélio e sua família, e o Eterno mostra para ele um gentio, o Eterno tem ele em conta, que se voltou para o Eterno, e ele chega a dizer: agora vi que o Eterno é imparcial. Vejam só, pessoal, o Eterno está abrindo o campo para os gentios. Então, e aí? Aí Quefa faz uma oração, fala para eles do amor de Yeshua, e aí ele se despede, e aquela comunidade, cria-se uma comunidade ali. Lá mais para frente, o número de gentios está crescendo, entrando na comunidade, e aí nós temos o caso de Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Que aí eles se veem numa situação de que agora, o que nós vamos dar para os gentios? O que nós vamos dar para os gentios? Porque nós somos judeus de nascimento, né? Paulo chega a dizer: nós somos judeus por nascimento,
E não é dificultoso para nós se abster de nada, porque nascemos desde pequenininho, crescemos, ficamos adultos com este ensinamento. Então, para nós não é pesado. Não é pesado para nós orarmos 3 vezes ao dia. Não é pesado para nós, quando criança, lermos o livro de Vaikra. Não é pesado para nós lermos o Talmud. Não é pesado para nós lermos o Midrash, o Rumash, os livros dos nossos sábios. Não é pesado para nós. Mas para os gentios é algo muito pesado. E o que nós vamos fazer? Eles se viram numa situação que não tinha como, não tinha leis concernentes ao povo gentil lá na Torá. Não tinha. Tinha para o estrangeiro. Porém, o estrangeiro, ele é considerado gentil, mas era muito pouco. Então, como ele estava vivendo com a presença do Eterno, na sua essência sublime, magnífica, que estava ali, ele era obrigado a seguir à risca algumas leis. E isso poderia até se tornar dificultoso, mas ele se acostumava. Agora, em questão, depois de 1000 anos, 900 anos depois, Yeshua vem e... por aí, 1000, 2000 anos, sei lá. Calcule aí, eu não vou calcular porque eu vou falar outra coisa. Então, não era dificultoso para o estrangeiro. O prosélito, no caso da época de Yeshua, não era dificultoso. Embora era também, mas não era tanto. Agora, para esse povo que estava chegando na comunidade, vindo de vários cantos do mundo, a palavra do Eterno, ele mandou 70, pessoal. Antes da sua morte e ressurreição, ele mandou 70. Aí a todas as nações pregar as boas novas. Quer dizer, depois da morte e ressurreição, ele mandou os 70, ele mandou vários, disse, ide por todo mundo e pregai as boas novas. Então muitos gentios estavam se voltando e estavam chegando na sinagoga, nas comunidades, liderada pelos nossos Talmidim de Yeshua, os nossos rabinos, Paulo, Kefa, Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas. Então, e agora? O que nós vamos fazer? Eles se viram numa situação difícil. E aí Tiago, como ele é o líder da comunidade, ele foi e rompeu o silêncio e disse em Atos 15. Entretanto, alguns homens desceram de Judá para Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos: vocês não podem ser salvos a menos que se submetam a Brit Milá de forma prescrita por Moshe. Alguns irmãos deu na cabeça deles e foram falar para os gentios que eles tinham que se submeter a Brit Milá, senão eles não seriam salvos. Mas aonde está escrito isso? Que a Brit Milá vai salvar alguém? Me diga, isso é mentira. Isso os levou a uma grande contenda e discussão com Shaul e Barnabá. Por isso a congregação designou Shaul, Barnabá e alguns outros para propor esta Sheilá aos emissários anciões de Jerusalém. Então vamos discutir essa questão, vamos ver qual é o melhor. E assim que foram enviados pela congregação, seguiram o caminho atravessando a Fenícia e Shirom, contando em detalhes como os não-judeus tinham se voltado para o Eterno. Os não-judeus. Quem é o não-judeu? Eu. Você está me ouvindo? Posso até ter um judeu aí, mas você que foi misturado, você vem dos seus pais são gentios, sua descendência é gentílica. Nós somos os não-judeus. E naquela época tinha os não-judeus, que são gentios, e os judeus, os de cada tribo, que não perderam a sua genealogia, mas pertencente ao judaísmo. Então, alguém chega para mim hoje, como nós nos envolvemos com muitas pessoas e algumas pessoas são ricas, elas perguntam para mim: você é judeu? Aí eu falo: não sou judeu, mas pertenço ao judaísmo nazareno da casa de Efraim. Ah, entendi. Então, eu não sou judeu, eu pertenço ao judaísmo. Nessa época era assim.
Eu não sou judeu, mas pertenço ao judaísmo. É assim que tem que ser. Mas hoje se tornou um hobby de todo mundo se autodeclarar judeu. Infelizmente, vão cair do cavalo. Ninguém pode se autodeclarar judeu. Ninguém. Exceto que comprove sua genealogia. Ok? Vamos lá. Então, cadê? Tá aqui. Chegando a Eruxarai, foram bem-sucedidos pela comunidade messiânica, incluindo os emissários, anciões, e eles relataram tudo o que o Eterno tinha feito por meio deles. Alguns, porém, dos que chegaram a confiar eram do partido dos Purishim. Aí ele disse, olha só, os emissários anciões se reuniram para ensinar a questão, a analisar a questão. Depois de um longo debate, Kefa levantou-se e disse, irmãos, vocês sabem que há muito tempo o Eterno me escolheu dentre vocês para ser aquele cuja boca os goim pudesse ouvir a mensagem das boas novas e confiar. E o Eterno que conhece o coração deu-lhes testemunho ao conceder o Ruach HaKodesh a ele, como fizeram a nós. Isto é, eles não fez distinção entre nós e eles, mas purificou-lhes o coração mediante a confiança. Então você que despreza o gentil, o Eterno está purificando eles. Tá bom? Cuidado. Então, por que vocês estão tentando o Eterno agora, ao colocar um jugo sobre o pescoço dos Talmidim, que nem nossos pais nem nós tivemos forças para carregar? Não é por meio do amor e da bondade do Senhor Yeshua que nos confiamos e fomos libertados? E acontece o mesmo com eles. A seguir, toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto via Barnabá e Shaul contarem que sinais e milagres o Eterno realizava por meio deles entre os não-judeus, que são gentios. E Yaakov, que é o líder, rompeu o silêncio para responder. Irmãos, ele disse, ouço o que tenho a dizer. Shimon contou-nos detalhadamente o que o Eterno fez ao mostrar seus cuidados ao tomar dentre os goim um povo para levar o seu nome. Está escrito isso. E as palavras das profetas estão em completa harmonia com isso, porque está escrito, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante da humanidade possa buscar o Senhor. Isto é, todos os goim que foram chamados por meu nome, diz Adonai, que faz estas coisas. Tudo isso é conhecido desde os tempos antigos. Verdade. Portanto, minha opinião, Tiago falando, é a que não devemos pôr obstáculos no caminho dos goim, que estão se voltando para o Eterno. O que é o obstáculo? É pôr um fardo pesado para um gentil carregar, sem ele ter mudado primeiro. Então, ele precisa se conscientizar dos seus erros, dos seus atos, largar isso, o processo de techuvá. Então, eu não posso impor nada para o gentil, para os goim. Eu não posso impor nenhum fardo pesado para ele, porque é pesado. Eu vou estar destruindo aquela pessoa. Então, Tiago Hatzadik, o justo filho do caminho, irmão de Yeshua, fez uma halahá da Torá, uma interpretação da Torá dada pelo Ruach HaKodesh. Ele tem a autoridade para fazer isso. Então o que ele fez? Nós não devemos pôr obstáculos no caminho dos goim. Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta para informá-los de que se devem abster das coisas contaminadas. O que é coisas contaminadas? Coisas oferecidas a ídolos, coisas impuras, certo? Coisas contaminadas por ídolos, da fornicação, relacionamento fora do casamento, solteiro, pegando uma e outra. Então, são dois requisitos. Da fornicação, do que foi estrangulado.
e do sangue. Então, o que é estrangulado? É aquele animal que foi morto brutalmente. Ele foi estrangulado, ele foi morto brutalmente. Hoje, por causa da demanda, os animais estão sendo mortos. Estão mudando isso. Por causa dos protetores dos animais. Estão mudando muitas coisas. Então, do que foi estrangulado, não tem que se abster, tá? Aí ele diz... da fornicação, do que foi estrangulado, e do sangue, porque desde os tempos antigos Moshe é anunciado em todas as cidades, suas palavras são lidas nas sinagogas a cada Shabat. Ou seja, esses são os requisitos mínimos para um que está chegando à comunidade ou que está chegando na sinagoga. É necessário ele fazer isso. Vejam, essa situação que está ocorrendo, para aqueles que estavam ali vivenciando, eles analisaram a questão, por isso que tem que se analisar. Nenhuma aplicação de lei pode vir sem análise. Tem que ter uma análise, tem que ter um conjunto, tem que entender o tempo, tem que entender como as pessoas vivem, tem que compreender, tem que estudar. Nenhuma lei pode ser aplicada se não existir uma análise, os requisitos aprofundados, o que aquela lei pode gerar. Então, esse povo estava apto a seguir isso. Por isso se analisaram. Hoje, vamos lá. Essas leis, elas devem ser anunciadas a todos que entram na comunidade. Elas devem ser conscientizadas para essas pessoas. Porém, eu não posso impor para que elas façam. Eu não posso. Primeiro, porque hoje mesmo nós temos pessoas que vieram de um lamaçal de impureza. Eu mesmo vim. Eu comia carne de porco, feijoada, comia de tudo, caranguejo, camarão, como eu falei para vocês, cação, bagre, pintado, sabe? Eu comia esses peixes impuros, comia muita coisa impura. Então, hoje eu cheguei na comunidade, hoje eu tenho 6 anos que estou no judaísmo nazareno da casa de Efraim. 6 anos. Então, não foi fácil. Foi mudando, foi entendendo as escrituras, compreendendo. Então, como hoje nós temos a preocupação e o nosso testemunho é ocular, quando aplicamos algumas regras relativas à alimentação, muitas pessoas foram radicais na comunidade e passaram até mal. Tem pessoas que foi para o hospital porque pararam de comer carne de um dia para a noite. Então analisamos a questão e pensamos, olha, é necessário que você vá tirando aos poucos, tá? É necessário. Por quê? Porque hoje as pessoas comem muita carne. Então, vai tirando aos poucos. Né? Eu comia churrasco. Então, hoje, olha, eu vou comprar uma vez por mês. Eu comprava toda semana. Vou comprar uma vez por mês. É o que nós fazemos aqui na comunidade. Até ela desmamar disso. Até ela largar. Mas eu não posso obrigá-la a parar da noite para o dia, porque se acontecer algo contra essa pessoa em questão de saúde, eu sou responsável. Entendeu? Eu posso assumir um compromisso diante da justiça. Entendeu? Alguém de seus familiares pode denunciar e dizer, olha, ele parou de comer carne e ele morreu. Porque ele está indo numa comunidade judaica. Então, nós temos muito cuidado nessa questão.
Agora, existe a fornicação que deve se privar disso, adoração a ídolos. Tem gente que não adora ídolo, mas ela tem o filho como um Deus para ela. Entendeu? Ela não adora uma estátua, uma imagem de pau, de pedra. Ela não adora. Mas ela tem o tio, a tia, uma planta, um cachorro como o Deus dela, os gatos, tem como Deus dela. Pode acontecer tudo com outras pessoas, menos com o animal dela. Isso é idolatria. É dizer que o eterno, que o diabo é que fez, que o diabo é que fez, o diabo é que fez, como se o eterno tivesse perdido o controle. Isso é idolatria. Você olhar para uma tempestade e falar, poxa, por que Deus deixou isso acontecer? Isso é idolatria. O eterno, ele permite tudo que ocorra. A morte, o bem, o mal, tudo é ele que permite. Tudo. Então, dê graças ao eterno se vier o mal. Dê graças ao eterno. Se vier o bem, dê graças ao eterno. Então nós temos um cuidado extraordinário do sangue, nem precisa falar. Eu conheci um homem que viveu, foi matador da friboi há um tempo atrás, e ele tomava, toda vez que ele matava um boi, ele tomava o sangue daquele animal. Cientificamente isso é bom, porém é abominável para o eterno. Essa pessoa, nós teremos um sério problema se ela se voltar para o eterno e vir na comunidade. Até agora eu não encontrei um ainda, né? Vai mais o pessoal que está mais com a carne, entendeu? A idolatria, né? Tudo ela deusifica, entendeu? Isso é idolatria. Então, mas eu nunca encontrei alguém que bebia sangue na comunidade. Então, mas se essa pessoa chegar, vai ser difícil, porque ela já está acostumada. Como que eu vou lidar? Entendeu? Então, essas questões para hoje, essas leis que Tiago deu, Peruru Hakodesh, as leis de Ato 15, é necessário a gente compreender, é necessário nós entendermos. Ele diz ainda no capítulo 15 de Atos, versículo 28, ele diz o seguinte: porque parece bem Uru Hakodesh a nós não colocar um peso maior sobre vocês, além das obrigações seguintes: abster-se do que foi sacrificado e do sangue de coisas estranguladas e da fornicação. Se vocês evitarem essas coisas, estarão fazendo o que é certo. Shalom. Então, esses são os requisitos básicos para o gentio. Agora, nós aplicamos de maneira sábia, principalmente para quem come carne, que não é fácil, tá? Não é fácil. Para você que é vegetariano, já está se abstendo, para você vai ser uma maravilha, né? Mas para alguns não vai. Então nós temos que entender isso. Então, o que é kasher? É isso, pessoal. É um cuidado sublime. O Eterno, como nós lemos a primeira de Gênesis, o Eterno quer que todos sejam vegetarianos. O Eterno, ele quer que o homem se abstenha de carne. Ele quer que o homem se abstenha de tanta coisa impura. Porém, hoje, com as religiões crescendo e as pessoas vivendo a religião como se fosse a vontade do Eterno, vivendo os mandamentos dos homens como se fosse a vontade do Eterno, e esquece o que é prioridade, que é o amor, que é a paz, que é a mansidão, o domínio próprio, né? Fraternidade. É isso, né? Eu vejo muitos na internet aí falando de muita coisa, mas não vive, né? Por quê? Porque se você fizer algo contra um irmão seu, você está destruindo uma pessoa, né? Antes eu amava alguém, hoje eu não quero nem saber dela, porque eu ouvi falar, não tenho testemunho cabal, eu só ouvi falar,
mas hoje eu joguei ela no fogo, eu joguei ela, né, como disse Paulo, e a depressão esmagadora vai destruir essa pessoa. Então muitos não têm o cuidado com isso. Muitos não têm o cuidado. Infelizmente, lançam as pessoas, não têm um amor fraternal, não têm esse amor, jogam a pessoa, a Deus dará. Por quê? Porque ouviu algo e não tem prova de nada, entendeu? Só porque ouviu algo e tira conclusões precipitadas, lançando a pessoa na lama, lançando na exclusão. Isso não é amor fraternal. Então, o que é prioridade é isso. Veja, Cornélio ajudava os seus irmãos, quer dizer, não era irmão, mas ajudava o povo judeu na pobreza, na miséria. Então isso é bonito, isso é extraordinário. E as pessoas deixaram de fazer isso para aderirem a tradições humanas que não procedem do eterno. E é por isso que muitos vão de mal a pior, na cegueira, não sabem o que falam, falam coisas que nem mesmo os que estão próximos entendem. Não, né? As pessoas não se asseguram, as pessoas não ficam nessa comunidade, entendeu? Por quê? Uma ou duas, a pessoa ou ela fica porque ela é verdadeira, ou ela não fica porque ela não é verdadeira, entendeu? E aquilo que não é verdade eu fico para agradar um e outro, porque eu não vivo a verdade. Eu estou aonde meus ouvidos estão se saciando, estão recebendo como combustível os a pretexto as tradições humanas, porque eu gosto. O meu Deus é o ventre, é o meu eu, é minhas vontades. Então eu estarei aonde as pessoas falam aquilo que me agrada. E eu não estarei aonde as pessoas falam aquilo que me desagrada. Eu não estarei. Como diz algumas pessoas, e é verdade, eu só tenho interesse em alguém quando eu vejo algo interessante. Entendeu? Infelizmente é assim o ser humano. Ele só se aproxima de alguém se está vendo algo interessante ali. Se não tiver nada interessante ali para você, você não se aproxima. Então as pessoas que se aproximam de pessoas más, pessoas que se aproximam de pessoas que priorizam a tradição humana, que querem se autodeclararem justos e não são pessoas que infelizmente de mente fechada e que não se voltou para o eterno. Então, esse é um breve resumo em 1h e 10 minutos do que é kasher, tá, pessoal? Eu quero que você compartilhe, eu quero que você divulgue este vídeo, que logo vai estar aí, e você possa fazer parte do reino de Elohim. Que o soberano te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, e que ele tenha misericórdia de ti, e que ele te dê a shalom, hoje, amanhã e para todo sempre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.